Paz de Cristo, irmãos. Nessa noite eu convido os irmãos a acompanhar a leitura no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 12 ao 13. Romanos 12, do versículo 12 ao 13. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Nós cristãos, enquanto esperamos a volta de Cristo, somos cidadãos nesse mundo, vivemos em sociedade. Nós, como cidadãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos deveres sociais, deveres éticos, fazemos parte da sociedade como cristãos e como cristãos que somos, temos que exercer influência sobre essa sociedade. Influência essa positiva, a influência essa com os princípios do Evangelho. A igreja de Roma, para a qual foi escrita essa carta, a qual era destinatária do texto sagrado que vamos meditar para a nossa edificação hoje, vivia num clima hostil ao Evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, apesar de estarem vivendo uma situação hostil ao Evangelho. O que determina, meu irmão, minha irmã, o nosso proceder? Será que é o sistema do mundo? Será que o que determina o nosso proceder é o sistema ao nosso redor? Não. O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os ensinos claros descritos na Palavra de Deus. No texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele mostra caminhos, diretrizes, que é o nosso modo, sobre o nosso modo de viver, sobre como deve ser o nosso comportamento, que o nosso comportamento deve ser um verdadeiro fruto da nossa fé. Através do nosso comportamento, a nossa fé tem que ser demonstrada. A nossa fé não pode ser de palavras, mas sim, ela tem que ser demonstrada nos atos, no como nós vivemos, no nosso dia a dia, na nossa semana, as nossas 24 horas diárias. O texto, ele começa dizendo: alegrai-vos na esperança. O apóstolo Paulo, ele fala constantemente aos romanos sobre o tema da esperança. Talvez ele já estivesse prevendo, já estivesse querendo nos ajudar a suportar as cargas que viriam no futuro, as dificuldades, os problemas. A alegria da esperança ajuda a suportar as cargas que virão no nosso dia a dia, sendo essas cargas a enfermidade, o sofrimento, a perseguição, paciência, hospitalidade, o medo, a alegria. O que é alegria? Alegria, podemos dizer que é uma satisfação. É uma satisfação extrema. Esperança é ter confiança, é ter fé. Ou, de uma maneira mais simples, é confiar que algo bom acontecerá, apesar da dificuldade, apesar do momento que possamos estar vivendo. Meu irmão, minha irmã, só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar pelas situações citadas com resistência em aflições prolongadas, na enfermidade, no sofrimento, na perseguição, na paciência, na tristeza. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados. A esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá a nós cristãos uma largueza de coração que nos torna receptivo às necessidades dos nossos irmãos na fé, que nos torna receptivos às necessidades do próximo. Embora haja sofrimento no presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança. Alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo Jesus. Mas o texto também nos lembra
que devemos ser pacientes na tribulação. A esperança, meus irmãos e minhas irmãs, nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas, que exigem paciência. As tribulações podem redundar em benefícios. O texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 2 ao 4, diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Paciente, ter paciência é não se importar nem esperar, é ter calma, é não desistir, é saber, meus irmãos, que essa tribulação, essa dificuldade que possamos estar vivendo agora, como agora essa questão do coronavírus, vai durar 3, 4, 5, 6 meses, mas vai acabar. Toda tribulação vai passar, vai acabar. Ser paciente, saber que isso não vai durar para sempre. Outra qualquer dificuldade que você possa estar passando, não vai durar, vai ter um tempo, vai acabar. Paciente na tribulação. Nas aflições, no sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs, é que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus. Podemos lembrar aqui de outro texto do apóstolo Paulo, que se encontra em 2 Coríntios 12:10. Está escrito assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Em Cristo Jesus, diz assim outro texto, somos mais que vencedores. Nas tribulações, meus irmãos, minhas irmãs, nós crescemos como pessoas, nós amadurecemos. Nas tribulações, crescem as pessoas, crescem as famílias, cresce a igreja, cresce a nação. Quando passamos por tribulações juntos, todos tomamos um propósito, o propósito de unidade em meio ao sofrimento. Em todas as formas de tribulações, nós desenvolvemos esse sentido de unidade. E é interessante, queridos, que crescemos com isso. Romanos capítulo 5, versículo 3 do versículo 3 ao 5 diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Mas o texto, ele nos traz mais algumas lições. Perseverai na oração. Quando surgem as aflições, geralmente nós oramos, mas muitas vezes não perseveramos nessa prática da oração. Perseverai na oração. A continuação na oração é uma necessidade. Devemos orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo em outro texto, em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Perseverai na oração. Perseverar é continuar, é permanecer, é insistir, é não desistir. Estamos passando por essa situação mundial, do coronavírus, dessa pandemia. E talvez você esteja sentindo uma pressão. Você está sentindo uma forte pressão hoje por causa disso e por causa de outras necessidades que você possa estar tendo. Talvez você esteja começando a se sentir ficando deprimido. Mas não, meu irmão. Quando você orar hoje, minha irmã, meu irmão, tire esse fardo de suas costas e coloque-o diante de Deus. Deus sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós.
devemos ser perseverantes na oração. Na oração, encontramos consolo para as nossas tribulações. Podemos lembrar de outro texto, Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Também em Filipenses 4,6. É bem claro sobre a situação que vivemos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meu irmão, minha irmã, coloque diante de Deus tudo aquilo que está o afligindo, tudo aquilo que o está preocupando, tudo aquilo que o está entristecendo, tudo aquilo que está pesando sobre você. Coloque diante de Deus. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seu pedido a Deus. O texto também nos fala, meu irmão, minha irmã, sobre outra verdade. Compartilhai as necessidades dos santos. O apóstolo Paulo nos lembra dessa verdade aqui também. O apóstolo Paulo nos lembra que temos que cuidar uns dos outros, especialmente aos da família da fé, em Gálatas 6:10. O apóstolo João também, de forma semelhante, também chama a atenção a nós sobre a necessidade dos irmãos. 1 João, capítulo 3, do verso 17 ao 18. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhar é fazer parte de algo com alguém, é dividir. Compartilhai as necessidades dos santos, é ver a necessidade, ver se falta algo, se falta, na falta do que é necessário ao meu irmão, à minha irmã, ao meu próximo. O que eu devo fazer é, veja só, se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor, meus irmãos e minhas irmãs, nós demonstramos nas ações. Não é de boca, não é de palavra, é nas ações. O próprio apóstolo Paulo estava muito ativo, envolvido em levantar uma oferta para os irmãos pobres em Jerusalém. Isso se encontra no livro de Romanos, no capítulo 15. Vou ler aqui o versículo 26 em Romanos 15. Porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. E também podemos lembrar, do que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meus irmãos, o amor é demonstrado em ações. Se alguém que eu conheço, que você conhece, que nós conhecemos está passando por uma necessidade e nós não fazemos nada para ajudar, nós não temos o amor de Deus em nós. E é interessante, meus irmãos, nós lembrarmos de uma verdade. Devemos lembrar que não devemos se preocupar somente com os nossos irmãos da fé. A Bíblia toda está repleta de textos que nos mostram que devemos fazer o bem a todos. A todos. Devemos fazer o bem a todos. Nesse momento que vivemos, não sabemos se vai ser 3 meses, 4 meses, pode chegar até 6 meses, essa pandemia do coronavírus pode estar interferindo em nossas vidas, tendo que ficarmos alguns meses evitando andar nas ruas. Alguns irmãos podem ficar tendo seus proventos numa quantia pequena que venha a faltar para aquilo que é necessário para a vida deles. Talvez tenhamos
que levantar, ofertar cestas básicas para ajudar irmãos necessitados e ao próximo. Talvez alguns possam ficar impedidos, né, como os idosos, de transitar. Podemos ajudá-los, né, fazendo compras para eles. Alguns podem se sentir só porque precisam ficar em casa. Como ajudar? Né? Telefonando, fazendo uma chamada de vídeo. Vamos estar ajudando o próximo para ele não se sentir só. Se mostrando presentes através dessa ação de uma videochamada, de um telefonema, de uma conversa pelo WhatsApp. Fazendo compra para os idosos que não podem sair. Vendo aqueles irmãos que estarem por um problema de vencimento, porque não vão estar recebendo tudo aquilo que é necessário para aquilo que é necessário para manter a sua vida, para o sustento de suas famílias, vamos ter que ajudar. Temos que demonstrar o nosso amor através desses atos, nesse momento. Não só nesse momento dessa pandemia, mas em qualquer outra situação. Concluindo, meus irmãos, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração e compartilhai as necessidades dos santos. Lembrando que nós devemos, né, ajudar não só os irmãos da fé, mas todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nesse momento, meus irmãos, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Amém.